Pode começar. Boa noite a todos, todas e todes. A gente está começando aqui a nossa terceira roda de conversa do Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Essa roda tem como intenção discutir formação, práticas e adoecimento docente, o que a psicologia tem a ver com isso. A gente tem usado essa segunda frase, né, como uma marca também das nossas rodas, né? E aí eu queria pedir para nosso presidente, né, desse nosso núcleo falar um pouquinho. Então, a gente hoje está com a presença aqui de vários colegas psicólogos e professores, né, estudantes participando dessa roda para fazer essa discussão, que nos é muito cara. E aí eu vou pedir para o Marinaldo falar um pouquinho para dar o start aqui, iniciar. Então, por favor, Marinaldo Santos, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio, ex-presidente do Sindicato dos Psicólogos, psicólogo da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba e diretor do FENAPSI, que é a Federação Nacional dos Psicólogos. Por favor, Marinaldo. Boa noite a todas e todos, né? Obrigado aí pela presença, tanto pelo Face também como de uma forma direta em nossa roda de conversa, né? E como sempre a gente, né, dá um toque por que, né, roda de conversa, né? É porque todas as lives geralmente são feitas, né, com pessoas fazendo conferências, pessoas participando pelo Face, enviando questionamentos, né? E não se forma um debate, né? E a nossa preferência sobre uma live modelo roda de conversa justamente é para que a gente possa, né, fazer um debate do tema que está sendo proposto, do tema que está sendo ali colocado, né? Porque é muito importante para nós escutar, né, a categoria, sejam elas de professores, sejam elas de psicólogos, inclusive com a participação direta também, né, dos estudantes, que é fundamental a presença dos estudantes, né? Nós pensamos muito nisso também quando optamos em fazer esse modelo, né, de live, né? Mas eu não quero me estender muito, né? Mas eu quero deixar aqui uma mensagem que hoje, ao mesmo tempo em que a gente está, eu pelo menos estou num contentamento muito grande pela prisão do Queiroz, mas ao mesmo tempo triste, né? Muito triste, muito, vou dizer assim, indignado, né? Porque o MEC hoje, o ministro da Educação, ele está de saída e deixou, né, a sua perversidade, né, como marca no MEC, né, revogando a inclusão de negros, indígenas e deficientes em curso de pós-graduação nas universidades federais, né? Então, isso daí, de uma certa forma, é o início do fim das cotas, né? E a gente tem que lutar para que isso seja colocado em prática novamente, para que haja uma nova portaria. Não acredito que nesse governo isso vá acontecer, mas nos governos futuros, quer dizer, com outras ideologias, que haja, né, um governo progressista, nós poderemos, então, cobrar, né, para que as cotas para pós-graduação em universidades federais sejam colocadas não mais como portaria, mas como lei, para que tenha uma força maior e não fique a bel prazer do administrador em fazer isso, né? A nossa live hoje é formação, prática, adoecimento docente. O que a psicologia tem a ver com isso, né? Foi uma live assim que foi muito discutida no núcleo, e o interessante é que o núcleo havia colocado, né, nós havíamos pensado, justamente por ser uma roda de conversa, que
os temas surgissem a partir das rodas de conversa, né? Mas aí nós colocamos esse tema, ele foi nascido dentro do núcleo para que então nós pudéssemos fazer uma coisa voltada para o magistério, né? Porque até então a gente estava discutindo escola, a gente estava discutindo educação, mas sem propriamente falar de uma forma mais direta do professor, né? A sua prática e a sua formação, que para nós ainda está muito aquém da necessidade de uma relação mais próxima com o aluno, né? De uma relação mais, vamos dizer assim, mais afetiva do ponto de vista da aprendizagem, o afeto da aprendizagem, fazer com que esse aluno desperte para ter o interesse, né, do aprender, do novo, né? Então, assim, eu vou, né, dar início, então, aí, chamando a Aline ou qualquer uma outra pessoa que queira, de repente, falar a respeito do tema, né? E estamos dando início agora, então, à nossa live. Ok, Marinaldo, obrigada. Alguém do nosso núcleo quer fazer algum comentário para dar aquele start assim na discussão? Eu vou pedir para todos que estão participando aqui da roda, né? Nesse momento nós somos 16 pessoas, que se inscrevam pelo chat, né? Não sei se todo mundo já viu que tem um chatzinho aqui em cima, do lado direito. Quer dizer, quem está no celular fica em outra posição. E aí, colocando as inscrições, eu vou avisando. Silêncio se faz presente. Então, eu não sei se algum dos convidados que entrou, né, nessa nossa roda, tem alguma colocação que queira, assim, acho que pode ser uma pergunta interessante. O que fez vocês se interessarem por estar aqui discutindo formação, prática e adoecimento docente? Acho que pode ser uma forma da gente startar essa conversa. Quer falar, Lê? Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, Fernanda, Marinaldo, todo mundo aqui presente, quem está assistindo também. Meu nome é Alexandre, né? Eu sou conselheiro dessa gestão do CRP, participo do núcleo de educação, não tanto quanto eu queria nos últimos meses, mas, de qualquer modo, essa discussão aqui me convocou, né, a estar presente. Sou professor universitário, dou aula desde 2004, atualmente, né, pós-graduação e graduação. E ontem, numa aula que está online, né, no caso da universidade que eu estou, a gente está tendo aula online, uma aluna me fez uma pergunta que foi muito interessante, né? Professor, para você, como é que está sendo dar aula online? E, de algum modo, em algum momento eu pensava sobre isso, mas nunca tinha realmente parado, né? E eu vi que, para mim, a grande diferença era não ter a presença das pessoas ali, o que parece óbvio, mas não tem tanta obviedade, porque quando a gente está nesse encontro, né, eu consigo ver presencialmente se a pessoa está olhando com aquele olhar de, cara, não estou entendendo, ou então de quem, de algum modo, quer fazer alguma pergunta, né, está ali pronto para fazer uma pergunta, meio balbuciando. E pelas aulas online, até porque muita gente deixa a câmera fechada por estar em casa, né, uma série de questões, né, como muita gente colocou, estou desarrumado, não estou com o cabelo arrumado, né, por aí vai. Você perde esse contato, você perde esse encontro. E agora a gente está caminhando para provavelmente mais um semestre, assim, né? Provavelmente não, acho que nada indica algo diferente disso. A questão se iria até o final do semestre ou se seguiria, ou seja, será que a gente retoma só em 2021? Então, essa outra relação que a gente tem em sala de aula, agora ao modo virtual, eu também discordo da gente tomar isso de modo tão natural. O que eu fazia antes, eu faço agora no computador. Não é, né? Eu acho que a gente vive numa relação agora que nosso corpo, espacialidade, temporalidade, está tudo alterado. Até o fato de a gente estar aqui tentando conversar, olhando, né, para alguns rostos, olhando por vezes para a câmera, isso já é uma outra dinâmica. E eu fico muito preocupado exatamente com aquele aluno
que precisa dessa interação, que é nessa interação que ele se faz com os outros, que ele se constitui, no meu caso, pensando na graduação, né, como profissional. E no momento que isso está em outras bases, a gente tende, por vezes, a achar que é uma coisa natural. Não, mas isso é o futuro, não, isso é uma tendência, não, isso já é assim lá fora. Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer um pensamento demorado aí, dizer que movimento é esse que vem e que futuro é esse que espera a gente, principalmente na educação. Né? Aqui eu, com certeza, estou com um grupo de pessoas aqui que pensa isso de um modo delicado, demorado, mas não é assim normalmente que os gestores veem, e pior, que alguns professores veem também, alguns coordenadores, acham que é isso, não entendem que essa coisa online vem, sei lá, para um curso de finanças em Harvard, que um executivo fazia isso há décadas atrás, ele entrava lá, estudava, mas agora, um estudante de que entra na universidade com 17, 18, 19 anos, exigir que ele fique de 7 da noite às 10 da noite olhando para o computador, anotando aula, fazendo perguntas, participando, sem estar, de algum modo, se distraindo com o celular, com alguém chamando, com a televisão, com uma série de demandas, com as outras abas do computador, né? Eu aqui tenho umas dezenas de abas abertas, né? Então, acho que esse é um modo que a gente interage hoje em dia, dessa faseção incessante. Então, refletir um pouco, né? Não tem nenhuma resposta, mas é pensar que impacto a gente tem sobre o nosso corpo e esses estudantes também, né? Que, de modo algum, a gente pode naturalizar essa migração para o mundo online como sendo um novo normal, né? Eu acho que é um novo, mas de normal, não quero entender que seja isso, dificilmente que seja por essas bases de normalidade. Essas questões que você está colocando ali, estou vendo aqui a Ágata e a Tereza, que estão aqui com a gente na roda, elas escreveram aqui no chat, né? Eu acho que complementam um pouco também o que você falou. A Ágata está dizendo que ela é psicóloga, trabalha no SUS e é professora universitária, e que as aulas online estão tranquilas, porém os alunos estão enlouquecendo por não estarem realizando os estágios de campo. Eu tive uma reunião hoje, agora há pouco, com os professores do curso um dos cursos que eu trabalho, que é o curso de pedagogia na UF, e tem uma portaria que foi baixada, em que as aulas presenciais estão suspensas até o dia 31 de dezembro, mas que a gente precisa dar sequência com o semestre. Então, assim, 2020/1, que teoricamente acabaria agora em meados de julho, né, o MEC está exigindo, né, o MEC que nem tem ministro nesse momento, está exigindo que a gente cumpra em 1 mês e meio, né, porque o calendário que eles estipularam para a gente começa na segunda semana de julho e vai até dia 31 de agosto. E, assim, exigir que tanto professores quanto professoras e alunos e alunas tenham que se adequar a um semestre que normalmente dura 4 meses, que vai acontecer em 1 mês e meio e no meio da pandemia, né? Então, assim, e essa questão do estágio é muito grave, porque alguns conselhos profissionais estão tendo que entrar com ação na justiça para impedir que os alunos se formem sem fazer os estágios, porque é isso que está acontecendo em alguns casos, né? Eu li saiu uma nota do Conselho Federal de Enfermagem, né? Imagina, são os cursos de saúde, que são os cursos que lutam já há algum tempo contra a educação à distância, né? E assim, nós que somos, eu, Fábio, né, e outras pessoas que estão aqui, que trabalham com formação de professores, as nossas formações já estão precarizadas há muito tempo, né? Porque são formações em que esse ensino à distância está naturalizado, né? Em que, por exemplo, todo mundo aqui deve conhecer o CEDERJ, né? Que é um consórcio de universidades públicas do Rio de Janeiro, que oferece, já tem pelo menos 15 anos, cursos de formação de professores no interior todo, né? E eu conheço muitas pessoas que tiveram a formação lá e que conseguiram aproveitar bem essa formação. Só que é um curso que, se o aluno, né, não tiver uma iniciativa, uma proatividade para correr atrás e pelos caminhos, né, que ele mesmo organiza, conseguir estudar, ele não vai ter uma boa formação, né, porque é uma educação 100%, 100% não, porque tem, enfim, a parte dos estágios, que até agora a gente consegue, né, até esse momento está proibido que seja à distância, mas eu não sei por quanto tempo, né? Porque a gente, como o Marinaldo falou, esse ministro acabou de sair, mas ele deixou várias bombas aí abertas para a gente, né?
e uma delas é esse absurdo de suspender as cotas, né, na pós-graduação. A gente não sabe quando eles vão mexer com a graduação, porque isso é de interesse desse grupo ideológico que está no poder, né, e outras coisas que estão sendo, né, teve uma reunião dos grupos que discutem a questão dos estágios e a galera está passando pano, geral, achando que é isso mesmo. Só que, assim, tem muitas coisas que estão em jogo, né? A gente não pode naturalizar que, como você muito bem colocou ali, que isso é o novo normal e que a gente tem que aceitar a educação à distância, que a gente tem que aceitar que tudo vai ser à distância. Não vai. Daqui a pouco, quando essa situação passar, a gente vai voltar a ter atividades presenciais e a gente vai ter que formar pessoas para atividades presenciais, porque eu não vou poder ter médico fazendo telemedicina para sempre, eu não vou poder ter enfermeiro, dentista, pedagogo, psicólogo trabalhando à distância para sempre. Isso não é inviável, né? Por todas as questões que a gente já discute, que a psicologia traz muito bem através de seus autores, né? A Tereza também colocou aqui que ela acha que é pertinente falar sobre a sobrecarga dos professores na quarentena, né? Muitos estão com queixas de demandas das atividades serem aumentadas, o desinteresse de muitos alunos, além de queixas do apoio dos pais. Esta foi uma escuta que é um professor da rede privada e pública. Me parece que essa classe necessita de suporte psicológico. Essa questão que a Tereza está colocando é muito importante. Eu e o meu grupo de orientandos do mestrado, a gente tem um grupo de pesquisa em que a gente está desenvolvendo uma pesquisa que teve quase 2.000 participantes do Brasil todo, professores de todos os níveis de ensino, da educação infantil até a pós-graduação, de todos os estados do Brasil. E nessa pesquisa a gente percebe que essa sobrecarga é real, né? Tem professores que antes trabalhavam 20 horas por dia em sala de aula, eles hoje, com a gravação das aulas no YouTube, tem algumas, cada escola está funcionando de um jeito, né? Tem escola que obriga o professor a dar aula de 7 às 11, no modelo presencial, com os alunos assistindo numa sala como essa que a gente está, né? E alunos desde da alfabetização, alunos de 6 anos estão fazendo isso. E tem outros que eles têm que gravar, enfim. Essa gravação é uma loucura, porque muitos professores não têm essa afinidade com a tecnologia, não tem uma rede que suporte isso, isso é uma questão, a gente não tem... Muitas pessoas moram no interior ou moram em cidades onde a rede não é fibra ótica ou não é uma outra rede que tenha um suporte legal. Então, eles estão tendo dificuldade. Também eu já ouvi relatos de pessoas que gravam, aí depois perde tudo porque o celular deu pau e aí, enfim, não consegue porque é pesado, não consegue transmitir. Tem N questões, né? Então, assim, a gente não tem nenhum preparo, isso foi feito muito na loucura de tentar manter a normalidade, né? Então, assim, os professores de escolas privadas e universidades privadas foram os primeiros a sofrer isso, porque tem a questão da mercantilização do ensino, então essas universidades e escolas pensam, né, e estão pensando corretamente, porque essa é a realidade. Se eles não oferecerem a aula, os pais e os alunos, no caso dos universitários, vão sair, vão parar de pagar mensalidade, eles vão quebrar, né? Então, eles têm que obrigar os professores a fazer. E mesmo assim, né, a Gaga está falando que é o caso dela, e mesmo assim isso tem acontecido, tem muitos professores que a gente sabe que já foram demitidos, tem universidades que estão substituindo a mão de obra humana por robôs, né? Então, tem universidades que mandaram embora seus professores e estão colocando os robôs para fazer tutoria online, e tem escolas privadas que reduziram o salário dos professores no meio da pandemia, né? Enfim. Então, são muitas questões que, né, voltando para o nosso objeto de discussão aqui, né, estão levando ao adoecimento desses professores, que já estavam adoecidos por toda a precariedade que a gente sabe, né, quem estuda e quem trabalha, quem está no chão de escola sabe que isso não é de hoje, né, enfim, e aí, vamos lá, vamos seguir, senão eu fico falando demais, queria ouvir vocês. A Karina está parabenizando, e a Tereza colocou que muitos professores precisam reinventar uma didática a qual alguns não estavam de acordo, né, com essas questões da tecnologia, enfim. Pode falar, quem falou aí. Eu estava aqui, né, você estava falando, e aí eu estava pensando aqui um pouco
né, no meu início na psicologia escolar, né, assim que entrei para o município do Rio de Janeiro. Né, e eu me lembro que quando a gente chegava na escola para lidar com o professor, né, com as turmas, com os alunos, eu via muito assim. Eu vou trazer uma questão, né, que eu acho que também é pertinente a esse tema que a gente colocou, né, falar assim, ó, professor, quando o professor falava o seguinte, que ele não tinha se formado para a realidade da escola pública, né, que a formação dele não era a exigência que a escola pública dava, tinha, né, quer dizer, e não foi, e a prática não era aquela, que eles tinham que reinventar muita coisa, porque os alunos não eram aqueles alunos ideais, né, que você, quando sai da formação, da graduação, você sai cheio de ideais e tudo mais, e quando chega no chão da escola pública, eu trago a escola pública porque eu acho que é o universo, né, que a gente trata muito, que a gente lida, né, e que não era aquilo que ela imaginava que fosse, né, para ela. Eu digo a professora porque 99% eram professoras, né, e assim, e muitas delas falavam e mostravam, eu trago meu Rivotril aqui na bolsa, quer dizer, para poder suportar uma realidade na qual ela não estava, ela não foi preparada, porque quando... E aí você me corrige, por favor, já que você é da área de formação de professores, né, que assim, quando está havendo a graduação, né, a graduação se dá vamos dizer assim, num local ideal, né, se pensa no local ideal, né, para o aprendizado, para se ter essas relações nas escolas, né? Está se pensando idealmente, mas não está se pensando, não está se colocando a realidade da escola, que é muito dura, né? É dura tanto para os alunos e também para o professor, né? A gente está num processo de perda de direito muito grande e isso daí, de uma certa forma, afeta toda a vivência, toda a prática do professor, né? Como é que vocês veem assim, né, essa questão que eu estou trazendo aqui, que eu estou colocando, né? Porque assim a gente escutava muito e entendia essa angústia que o professor tinha em relação às turmas, em relação ao controle, em relação ao aprendizado do aluno que não estava acontecendo, porque era um direito do aluno aprender, né? Então havia assim muita angústia, a gente se deparava com muita angústia do quadro docente. Como é que vocês viam isso? Como é que o quadro, né, como é que os professores de formação, né, de professores, vê isso daí? É uma coisa que eu gostaria de ouvir a todos também, né? Alguém quer falar? Fábio, você quer falar um pouquinho? Como professor da formação de professores? Ou alguma outra pessoa? Posso dar algumas palavras, sim. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com todas, todos e todos vocês. Desde que se estabeleceu, né, a pandemia, em função de trabalharmos no mesmo departamento, eu tenho conversado muito com a Fernanda, né, trocado várias ideias sobre o que está acontecendo, né, e como isso tem atravessado a gente enquanto professor, mas enquanto também funcionário público, né, e que tem um apreço pela coisa pública, né, e como isso tem atravessado e mudado também a percepção das pessoas sobre a coisa pública, né, e isso tem me tocado sobremaneira, porque de alguma forma isso se concretizou de uma forma abrupta, né, assim, caiu no nosso colo, para utilizar outros termos, no nosso, de estudantes, professores, técnicos, enfim, toda a universidade, as escolas, todo o sistema de ensino acabou, público e privado também, mas aqui eu queria me referir mais especialmente ao público, encarou isso, quer dizer, está encarando, né, tentando enfrentar isso
da melhor forma possível. E eu digo enfrentar porque, de fato, eu entendo isso como um enfrentamento, né? A pandemia ela se materializa diferentemente em diversos contextos, né? Então, eu acho que num primeiro momento caberia dizer que não há nada de democrático nessa pandemia, né? Como alguns diziam logo no início, né, que era uma pandemia que atingiria a todos e todas da mesma forma. E o que a gente sabe que não é verdade, alguns estudos que já estão sendo feitos já nos mostram isso, né? A parcela da população mais vulnerável está sofrendo de forma mais grave todo o adoecimento social que se impõe já há muito tempo e que agora se aperfeiçoa, né? Na verdade, é um aperfeiçoamento de todo um adoecimento que já está em curso, se é que um dia não esteve em curso nesse país, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar o adoecimento, o nosso adoecimento enquanto sociedade, né, a partir de um olhar também crítico e histórico, né, para que a gente, de fato, possa construir ferramentas, sejam elas dentro do campo da educação, mas fora dela também, sobretudo também aqui estendendo ao campo da saúde, dentro desse contexto da pandemia, né, para que a gente possa enfrentar as desigualdades estruturantes da nossa sociedade, né, que se impõem e se materializa, como eu tinha dito, em formas de adoecimento bastante particulares. Eu passei esses 2 meses, 3 meses, desde que a OMS decretou a pandemia, acompanhando em especial a população LGBTI+, né, e como a pandemia tem afetado essa população. E dentro dessa população, o recorte dos estudantes e professores LGBTIs que estão enfrentando essa situação, né? E é bastante curioso, isso eu trago esse exemplo não meramente ilustrativo, mas para mostrar que, de fato, a forma como esse adoecimento ele tem sido percebido e sentido pela população, ela tem um agravante em função do somatório de desigualdades que já se impunham sobre a população, né? Então, acho que é importante a gente, ao falar sobre o adoecimento, ter em mente também que essa categoria, esse conceito, ele é sentido diferentemente pelas pessoas, embora, evidentemente, o adoecimento seja parte de um projeto de aniquilação e extermínio, né? E de extermínio da educação. Hoje a gente amanheceu, de certa forma, com uma notícia agradável, né? Pelo menos para boa parte de nós, e embora agora à noite tivéssemos uma outra etapa, nem tivemos tempo de celebrar, né, a saída do ministro Weintraub, por conta, né, de todos os decretos que ele deixa para mostrar de fato que esse projeto ele permanece. Então, não há, né, eu conversava hoje com uma amiga minha, artista, e ela dizia, de fato, a gente vai ter que pensar também a interação do tempo, dessa temporalidade com o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo ele está, de fato, tensionado a todo momento com uma sequência de afetos que a gente não está dando conta. No mesmo dia, a gente é capaz de celebrar e ir ao fundo do poço, né? E, ao mesmo tempo, está lá num encontro virtualizado, mediado por uma tela, com 50 estudantes, 60 estudantes, passando de uma reunião para outra, né, para falar diferentes casos e tentar tratá-los de forma distanciada, porque mais do que o isolamento social, se impôs um isolamento físico entre nós, né? E esse isolamento físico é sentido, como eu disse, por algumas pessoas há muito tempo enquanto isolamento político. Então, como esse isolamento físico tem sido percebido, né, e se materializado enquanto isolamento político e social para as pessoas, né? A gente sabe de várias pessoas que estão sendo obrigadas a migrar para esse território virtualizado, e essa obrigação supõe também que as pessoas tenham estruturas materiais para acessar a internet, tempo, e também pressupõe uma construção de família muito peculiar, né? Onde as pessoas têm uma propriedade, também privada, que lhes oferecem um acesso tranquilo
e um tempo que a disponibiliza para estar dentro de casa, o que a gente sabe que não é fácil, esse trabalho remoto, né? Estar dentro de um espaço que não foi pensado para o trabalho, e supõe também que as pessoas têm esse espaço. Então, são tantos atravessamentos que me parece que todos eles, pelo menos, deveriam ser pensados a partir dessa lógica de um extermínio mais geral, né? E de um projeto de adoecimento, de fato. Acho que vale citar, né, enfim, os autores que no passado já falavam que, na verdade, a crise da educação é um projeto, né? E eu vou ler rapidinho, porque as pessoas estão colocando aqui, e tem pergunta que chegou do Facebook também. Sim, a Karina estava parabenizando a escolha do tema, isso aqui da Teresa já li. A Joselma fala que na rede pública estadual ainda vemos o grande desinteresse e dificuldade dos alunos a acessar a plataforma. E aí, Joselma também comenta que os telefones pessoais dos professores se tornaram públicos, né, porque eles estão disponibilizando para grupos de WhatsApp. Eu sei disso também porque eu tenho o Paulo, que não está aqui hoje com a gente, mas que já esteve nas outras lives. Ele é orientador educacional de uma escola no interior, e ele atende muito as famílias. Então, o telefone dele, ele fez um grupo com as famílias, com as mães, né, principalmente mães, para fazer uma orientação de pais, assim, nessa situação de pandemia, porque as pessoas estão meio desesperadas mesmo, sem saber, né? A relação família-escola, que sempre foi uma relação muito complicada, né? Eu acho que deu uma piorada agora na pandemia, assim como muitas coisas. O que mais tem aqui de comentários? Sim, a Agatha também falando, né, que além de todas as atividades, né, ela como professora universitária, ela já tem crianças em casa com um monte de matéria acumulada. Eu tenho ouvido também muitas famílias reclamando disso, né, de muita atividade, né, é aquilo que eu estava falando mais cedo, de as pessoas quererem viver uma normalidade numa situação de pandemia, né, numa situação em que não tem nada normal, né. Não é normal meu filho passar 10 horas por dia vendo televisão ou vendo Patrulha Canina, né, mas enfim, é o que tem para hoje. Aí tem a Amanda comentou, né, que comentando aqui a fala do Fábio, que é um projeto de adoecimento, né, a escola já não era atrativa, não fala a mesma língua dos alunos, já tínhamos um problema da educação enquanto formação humana, agora então. E aí a pergunta é da Ana Paula, que está no Facebook assistindo a gente. Ela gostaria de saber se posso atender gratuitamente quem não tem condições de pagar e está sofrendo nesse período de pandemia. Então, eu vou até responder direto para a Ana Paula. Tem algumas questões que os conselhos estão discutindo, né? Acho que até tem os conselheiros aqui que poderiam falar melhor do que eu, mas está tendo alguns grupos que estão disponibilizando, não é propriamente o atendimento, mas algum serviço de psicoterapia breve, de serviço de escuta, né, para atender, porque tem muita gente demandando serviço de psicologia nesse momento de pandemia. Mas aí, se os conselheiros quiserem complementar o que eu estou falando, por favor. Aí só mais uma coisa que eu acho que foi a Aline que colocou aqui. Sim, a Aline está respondendo ao Marinaldo. Para os alunos com os quais eu trabalho, ainda o desafio de formar pessoas surdas. A Aline é professora do INES, que é Instituto Nacional de Educação de Surdos, que vive em isolamento social secular. A escola pública é a realidade deles e delas, porque a maioria é oriunda da classe popular. Um dos desafios é olhar a escola pública pelo que ela produziu neles como potência e animá-los a construir uma escola diferente, mais próxima do que entendemos como as escolas que possibilitam o desenvolvimento pleno. Aí tem mais uma fala aqui que a Aline trouxe, lá no Facebook, da Daniela Lopes. Sou professora de educação básica e psicóloga.
A gestão da saúde passa por práticas coletivas e individuais. Coletivas. A classe docente precisa mostrar e reafirmar aos que gerenciam o trabalho que o trabalho real nunca é totalmente previsto pelo trabalho prescrito. É sempre mais complexo e isso afeta a saúde. Enfim, acho que falta uma bagagem mais política e acadêmica para mostrar isso de modo mais claro à sociedade. Em relação à questão individual, os professores precisam ser menos messias. Ai, que horror, messias. Me lembra coisas péssimas. Pois percebo que as condições de trabalho adversas, pois percebo que nas condições de trabalho adversas, eles procuram sempre suprir com meios próprios o que falta. Outra questão individual para ter saúde é a necessidade de se conhecer, meditar, fazer exercícios e alimentar-se bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas falas? Fernanda, sobre o comentário da Ana Paula, né, sobre o atendimento, se pode ser realizado não cobrando, né, vamos chamar de gratuito. No campo da psicologia, né, não tem nada do Código de Ética ou de resoluções que impeça o atendimento gratuito. Né, diferente, até onde eu sei, por exemplo, pode ter mudado, né, mas a informação que eu tenho até então, da medicina veterinária, que parece que o profissional de medicina veterinária não pode atender gratuitamente. Né? Por sua vez, na psicologia, você não pode fazer com a questão do preço uma espécie de chamativo, né, ou de um marketing. Menor preço da Tijuca, traga um cliente e ganhe uma sessão de graça. Nada disso pode. Que com certeza não é o caso da Ana Paula, nem de quem está agora, durante a pandemia, querendo oferecer algo gratuito. Mas, em resumo, é isso. Não é uma falta ética atender gratuitamente o seu cliente paciente, mesmo na quarentena e também até fora da quarentena. Ô, Tirzan, só para complementar a tua fala, né, lembrando que o Conselho de Psicologia, né, abriu a possibilidade do atendimento online, mas para isso o profissional tem que se inscrever, né, fazer um cadastro, né, no site do Conselho para que possa ser habilitado. Ao fazer o cadastro, ele já estará habilitado para fazer o atendimento online, né? Porque se fosse numa situação mais normal, sem que fosse a pandemia, ele teria certas condicionalidades para poder atender online. Nesse momento, né, quer dizer, de pandemia, em que muitos estão em sofrimento em função de muitos lutos, em função de perdas, em função de não ter condições emocionais de enfrentar a situação, então o Conselho abriu essa possibilidade da pessoa, do profissional, atender online fazendo o seu cadastro. Posteriormente, após pandemia, se a pessoa for continuar fazendo atendimento online, aí muda, né, para algumas exigências que o Conselho faz. Né? Tá, tem outras perguntas lá com relação a essa coisa do atendimento, mas eu acho que a gente pode deixar para falar disso depois. Eu acho que a gente pode tentar focar aqui no nosso tema. A Ana Rosa colocou aqui, excelente essa discussão, me forma esse semestre em psicologia sobre esse novo formato. Se já havia um projeto neoliberal sendo construído em todas as instâncias, percebe-se que as instituições e outros segmentos percebe-se que há instituições e outros segmentos antecipando alguns acontecimentos. Precisamos resistir bravamente, porque os afastamentos físicos geram adoecimento e, obviamente, pode atender às demandas desse projeto neoliberal pela fragilidade do humano. Enfim, tem muitas coisas aqui que estão sendo colocadas, mas eu queria fazer circular a palavra, né? Vamos lá, galera. A Amanda está aqui presente, ela é assistente social do Instituto Federal Fluminense, do campus de Santo Antônio de Pádua. A gente tem a Adriana Gesualdi, que está aqui também, que é professora aposentada da rede municipal do Rio de Janeiro. Enfim, vamos lá, galera, vamos... Né? Karina, que é pedagoga do Instituto Federal Fluminense do campus de Quissamã. Então, tem muita gente boa aqui para fazer circular a palavra. Aí tem a Aline comentou aqui, acho que não é para agora, quem sabe no final, mas poderia resolver a questão, sim, da questão da carteirinha.
é que teve uma pessoa que comentou lá no Facebook que no dia que teve o início da pandemia, do isolamento, ela ia buscar a carteirinha dela no CRP, que ela está formada e psicóloga. Ela tem o número da inscrição e quer saber se ela já pode atender, que ela está querendo fazer atendimentos online, enfim. Que eu saiba, sim, mas eu acho que melhor algum conselheiro responder. Vai, Tirzan. Abre o microfone. É isso, abre o microfone, fecha o microfone, está aberto quando não deve, está fechado quando não pode. Estão relendo aqui a pergunta dela. Como faço para me cadastrar para fazer terapia online? Tá. Então, o Marinaldo colocou um pouco. Na verdade, a gente está na terceira resolução que trata a questão, vamos chamar do atendimento mediados por tecnologia, tecnológico, que seja. O que você tinha antes da pandemia já era um cadastro que era feito no site do Conselho Federal, com uma série de informações ali que você tinha que colocar, uma série de cuidados que você tinha que garantir que estava tomando, como privacidade, segurança dos dados, tudo. O que ocorreu na pandemia é que isso foi, vamos chamar assim, enxugado. Passou a ser ainda um formulário, mas que pede muito menos respostas ali, e com isso a pessoa consegue rapidamente fazer, independente do CFP, responder sobre a avaliação desse cadastro que você fez, no momento que o psicólogo hoje já faz, ele já pode atender online, né? Isso inclui psicoterapia, o serviço que for. Então, eu não tenho o endereço aqui de cabeça, mas é muito fácil. Fernanda, né? Se você procurar no Google, posso até procurar aqui e jogo. Cadastro online, CFP, alguma coisa assim, é literalmente uma página dentro do domínio Conselho Federal de Psicologia, que é uma ficha, aquelas fichas parecidas com o Google Forms. Você vai responder ali e salvar. E a partir daí você, nesse momento de pandemia, você está autorizada a realizar os atendimentos online sem maiores problemas, tá? Respondi bem? Se faltou alguma coisa, só falar aí. Não, então, acho que sim. A dúvida era da Jailma, era se ela podia já começar a atender sem a carteirinha. Mas ela já se inscreveu, ela tem, na verdade, né, o CRP, mas ela não pôde buscar por conta da questão da pandemia. Enfim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal está com vergonha, fica escrevendo ali no chat. Fala, Amanda. Abre o microfone. Oi, Fernanda. Oi, pessoal. Então, eu sou assistente social, né? Não sou psicóloga, mas trabalho na rede de educação e trabalho com psicólogos. Trabalhei com psicólogos na saúde, trabalhei com psicólogos na assistência, trabalhei com psicólogos na educação, na rede de educação de ensino municipal, né? Infelizmente, o Campus Pádua não tem psicólogo. Na nossa equipe da estudantil, nós somos assistente social, temos uma técnica de enfermagem, temos 2 assistentes de alunos, temos a nutricionista e não temos pedagogo, temos também técnicos em assuntos educacionais, mas não temos psicólogos. Mas eu queria falar um pouquinho, rapidamente, como contribuição, da participação dos psicólogos, né, da rede do IFE, a contribuição dessa equipe técnica que está contribuindo assim sobremaneira nessa época. O IFE, o Instituto Federal Fluminense, aí vocês estão do Rio, e FRJ, né? Aqui no IFE, Instituto Federal Fluminense, onde a reitoria nossa é em Campos. Essa reitoria em Campos, nós temos 13 campi, né? E temos técnicos administrativos em educação, né? E o IFE decidiu em não ter aula remota, porque nós somos uma escola técnica de formação profissional e o IFE entende que essa aula remota, que a educação, ela é muito mais ampla do que a própria atividade de ensino dentro de sala de aula. E aí tomou sérias posicionamentos, né?
Então, assim, mas como que nós estamos trabalhando? Muitos professores estão propondo muitas atividades para os alunos, mas não como substituindo o calendário acadêmico que está suspenso. E também o trabalho, principalmente dos psicólogos, né, nutricionistas, assistentes sociais, aí eu vou falar especificamente desse trabalho, como que está sendo muito importante nesse momento. Eu, por exemplo, com bolsas e auxílios, a gente continua pagando bolsas e auxílios aos alunos, nós lutamos para que a instituição, mesmo os alunos que a gente suspendeu o calendário acadêmico, mas que o aluno continua recebendo a bolsa permanência, que o aluno continua recebendo o auxílio à moradia. Lançamos agora um edital, quase todos os campos, lançamos um edital de redução da insegurança alimentar e nutricional. E aí, como o recurso da assistência estudantil, teve análise socioeconômica também e análise da nutricionista. Então, todo esse apoio dos estudantes, fizemos um levantamento de perguntas, de ver, né, se o aluno tem acesso, se o aluno não tem acesso, porque a questão não é só as aulas, a questão é a equidade, né? A gente tem que dar equidade para que todos os alunos eles possam participar. E eu sempre bato na tecla o seguinte, que a questão do não acesso, ele perpassa muito mais, ele está muito além do não ter o celular e de não ter a internet. A questão do acesso é a questão de você não ter um espaço também, né, dentro da sua família, como o Fábio perfeitamente colocou. A questão também das pessoas, eu, por exemplo, que faço análise socioeconômica, o aluno, às vezes, ele não sabe, se você colocar RG, ele não sabe que é a identidade. Então, assim, uma falta de entendimento, isso tudo. E os psicólogos do IFE, eles estão fazendo um trabalho muito interessante, muito legal, que é o trabalho de atendimento aos alunos, aos servidores, de escuta, né? E fazendo esse trabalho muito interessante, trabalham também com a extensão, muitos projetos de extensão que estão sendo feitos online. Então, assim, só esse trabalho de escuta dos psicólogos na educação está sendo importantíssimo nesse momento, e a gente, assim, está muito feliz por ter os psicólogos com a gente e ter essa possibilidade desses psicólogos dentro da educação. Então, acho que é isso. Quero agradecer a Fernanda também, me convidar, que o Assistente Social está participando aí do debate com vocês aí, psicólogos. Me sinto bem lisonjeada com esse convite, Fernanda. Obrigada. Que isso, a gente é parceiro, pô. Aqui é a nossa roda para discutir educação, né? Uma das coisas que eu acho que marcam essas rodas, desde a primeira, né, é o fato da gente abrir para uma discussão ampla sobre educação, né? Porque uma compreensão que o núcleo de educação tem, né? O nosso núcleo tem, é que a educação precisa de todos esses profissionais juntos, né? Trabalhando pelas melhorias, enfim, trabalhando contra o desmonte, né? Um pouco nesse sentido, porque uma coisa que eu converso bastante com os companheiros do núcleo é que essa segregação que eu já vejo há alguns anos acontecer, né, entre quem é docente e quem é técnico, né, os outros profissionais de educação, é uma coisa que me desagrada muito, que me preocupa, né, porque, na verdade, todos deveriam estar seguindo no mesmo caminho pelo bem maior, que é, né, a manutenção de uma educação pública de qualidade, né. Eu estou falando muito especificamente aqui, né, da realidade das instituições públicas de educação, né? Então, assim, a gente tinha que trabalhar junto e não, né, ficar tentando... Rola muito isso, né? É um problema que eu vejo já há alguns anos, né, de ter uma desqualificação daquele que não está no lugar do docente. E isso acontece nas universidades, nos institutos federais, acontece nas escolas também, né? Enfim, então essa é uma questão que acho que a Karina vai complementar aí, que ela pediu para falar. Vai lá, Karina. Peraí. Ei, gente. Boa noite, né? Prazer muito grande participar aqui com vocês dessa roda. Quero parabenizá-los de novo pela iniciativa, pela temática.
que me é particularmente muito cara, né? Falar sobre formação de professores, sobre adoecimento docente, sobre a degradação do trabalho docente, né? Atualmente mais notável, notório, mas ao longo dos anos, ao longo da história, sempre presente. Então, é uma temática que realmente é muito cara para mim. O que a Amanda falou, o que a Amanda colocou, eu quero só ratificar o que ela disse, dizendo que os profissionais, os psicólogos, eles são os profissionais mais aguardados, mais esperados, mais queridos, mais desejados no Instituto Federal, nos campi do IFE. Eu estava trabalhando em Quissamã, mas por uma questão de saúde da minha filha, fui removida para o campus Guarulhos, então estou hoje na minha cidade, o campus onde moro, mas lá em Quissamã, enquanto pedagoga, eu precisava fazer um pouco da função do assistente social, que não tínhamos na nossa equipe, do apoio ao estudante, e do psicólogo, que também, infelizmente, não tínhamos lá. E a gente percebe o quanto é importante a figura do psicólogo cada vez mais importante tem se tornado dentro de uma instituição escolar, de uma instituição educativa. E, assim, eu tenho ouvido, né, as falas de vocês e refletindo comigo, aliás, tenho refletido muito durante esse tempo de pandemia, é o que mais eu tenho feito, como essa pandemia, na verdade, potencializa o adoecimento da nossa sociedade, né? O adoecimento dos alunos, o adoecimento de professores, o adoecimento de pessoas, porque nós estamos numa sociedade adoecida, nós estamos numa sociedade doente. E em relação, mais especificamente, aos professores, esse adoecimento está, como eu disse antes, notório agora, né? A gente tem falado, tem pesquisado a respeito disso, eu tenho lido muitos artigos que têm sido publicados recentemente a respeito do adoecimento de professores, mas isso é algo que acontece ao longo da nossa história, né? Por falta de recursos, por falta de valorização da sua profissão, por falta de incentivo, por uma série de questões, por falta de políticas públicas que sejam realmente, de fato, incentivadoras do professor, ação de professores. Então, são uma série de questões, né? E, assim, eu queria dizer que eu sou pedagoga, sou professora há muitos anos, e eu não tenho dados de pesquisas, dados empíricos para trazer para vocês de trabalho. Nos meus ambientes de trabalho, eu trabalho em 2 redes diferentes, eu posso dizer que 90% das minhas colegas estão fazendo uso de algum medicamento controlado, só dormem se usarem algum remédio para conseguirem dormir. São pessoas que estão muito adoecidas, são pessoas que estão deprimidas, estressadas, e assim, é difícil, né? É muito difícil para a gente conviver, ver que nossos colegas estão adoecendo e muitas vezes eu também estou adoecendo nesse ambiente, né, tão desfavorável onde nós estamos inseridos. Mas, assim, eu queria dizer que existem algumas alternativas, né? A gente precisa de políticas públicas eficazes em relação à formação de base, à formação inicial e à formação continuada dos professores, mas nós podemos também ter algumas iniciativas individuais, né? E eu penso que a roda de conversa é uma dessas iniciativas que pode partir de um grupo de professores e pode ser muito eficaz no combate ou na prevenção desse adoecimento. Porque quando nós falamos, quando nós compartilhamos,
quando nós nos reunimos em grupos para compartilharmos e refletirmos juntos sobre nossa vida, sobre nossa prática docente, e sobre as políticas públicas, nós aprendemos, nós crescemos, mas muito mais do que isso, principalmente nós nos libertamos. Essa é uma prática que nos liberta. Essa é uma prática que previne o adoecimento. Então, o ato de falarmos, o ato de compartilharmos, de termos, né, essa rede de apoio que pode vir dos nossos pares, né, daqueles que estão na mesma situação que nós, dos nossos colegas de trabalho, que passam pelas mesmas dificuldades, enfrentam os mesmos desafios todos os dias. Isso é muito importante. Então, esse formato, né, no qual vocês estão realizando essas lives, é fantástico, né? A roda de conversa, a oportunidade de falar, a oportunidade de ser ouvido, né? Porque muitas pessoas estão adoecidas simplesmente porque elas não têm quem as ouça, os canais, né, de escuta das necessidades delas, daquilo que elas precisam, daquilo que elas sentem, daquilo que elas pensam, né? E isso é muito importante. Nós precisamos criar essas redes de apoio, nós precisamos ser a resposta para o outro, para a necessidade do outro, né? Nós precisamos nos colocar. Então, eu acho fundamental isso. Parabenizo de novo, e quantas vezes vocês propuserem encontros assim, eu, na medida do possível, quero participar e quero parabenizá-los por essa iniciativa. É isso que eu queria dizer. Oi, Karina, obrigada. Nossa, legal, a sua fala mexeu bastante aqui com várias coisas, porque veio um filmezinho na cabeça aqui, lembrando da tua pesquisa, lembrando da minha, né, do meu trabalho, desde o doutorado, né, que eu busco pensar na importância do coletivo, né, e a minha proposta no doutorado foi justamente criar essas rodas, né, a gente não, na época não chamava de roda de conversa, chamava de grupo focal, né, imagina, tem 11 anos isso, e aí nem tinha esse nome, roda de conversa era um negócio muito informal para a gente chamar de pesquisa, e a gente, né, há 11 anos atrás, criamos alguns grupos focais para que os professores pudessem exatamente serem ouvidos, né, entre eles, assim, ter um espaço para que eles pudessem conhecer a prática um do outro, porque esse sistema extremamente perverso, né, e aí a gente fala, estou falando da escola A, da escola B, estou falando no geral, né, quem está na educação, eu estou na educação há 20 anos, quem está nisso há algum tempo já consegue sentir quão difícil é lidar, né, quando a gente não... se a gente não entra nessa e se aliena, muitas vezes por causa também dos remédios, né, que muita gente recorre aos remédios para ficar meio que para tamponar, né, essa dor, esse sofrimento, e aqueles que não fazem uso disso, enfim, que tentam lutar, muitas vezes eles se machucam muito, né, porque é um sistema perverso, é um sistema que tenta o tempo inteiro oprimir a todos que fazem parte dele, né, professores, alunos, os outros profissionais de educação, que são extremamente necessários, assistentes, psicólogos, a merendeira, enfim, todo mundo que está nessa luta. E aí, enfim, a minha tentativa, né, há 11 anos atrás, quando eu comecei com isso, né, não é algo que acabou, eu estou sempre, né, enfim, nas minhas pesquisas e das pessoas que eu oriento, que participam das pesquisas no meu grupo. A Karina é uma dessas pessoas, graças a Deus, né, uma pessoa linda que passou pela minha vida e continua. A gente tentava dar voz a esses professores e criar uma possibilidade que esse sistema perverso não permite, que é desses professores, né, estarem juntos e discutindo algo que seja importante para eles, né, enquanto coletivo. Né? O que mais esse sistema perverso tem feito, e aí eu não vou falar que é desde o governo A ou B, isso é de sempre, é segregar a categoria, né, fazer com que os professores sejam grupos
né, separados, então os professores da educação básica é um grupo, os professores, né, cada um com as suas especificidades, eles não conseguem se organizar enquanto um coletivo para lutar, né, até usando um termo muito dessa política bizarra que a gente vive, para ter um lobby, né, para que eles consigam algo para a categoria, né, isso, e o que a gente tem vivido, né, e aí mais especificamente nos últimos anos, é um desmonte desses coletivos, através do desmonte dos sindicatos, dos ataques aos conselhos profissionais, né? Isso é muito grave, porque os professores vão se isolando, eles vão recorrendo a essas alternativas muito individuais, que é a da medicação, da medicalização, né, para poder lidar com esse sofrimento do cotidiano, e começam, né, a criar, na verdade, não é que começam, porque isso já existe também há bastante tempo, mas o conflito, ao invés de ser com aquele que oprime, que está lá em cima, que é esse sistema todo perverso, o conflito se dá na relação com os alunos e com as famílias, né? Que é uma coisa muito, muito ruim, porque esse professor que está sendo oprimido, ele acaba reproduzindo essa opressão sobre o aluno dele. E aí, voltando a uma questão que o Marinaldo colocou lá no início, né, é o que vai gerar a frustração desse professor com esse aluno que não aprende, que nesse momento de pandemia ainda é mais grave, né? O que eu mais escuto são professores que estão fazendo de tudo para acabar o semestre, para que essa educação remota, aí, essa maluquice que inventaram, enfim, totalmente precária, valha como ano letivo, para eles poderem ter as férias merecidas deles, porque estão trabalhando loucamente. Mas, assim, não existe, por parte deles também, uma esperança de que os alunos aprendam, né? É muito triste, né, tudo isso. E aí eu fico pensando, né, que de tudo que eu já vivi, né, nesses anos que eu trabalho com educação, que essas redes de apoio, essas rodas de conversa, esses grupos focais, o nome que a gente quiser dar, né, que a Karina está falando, eles não acontecem porque não interessa a quem está nas secretarias de educação, a quem está, diretores, enfim, as pessoas que jogam de cima para baixo essas normativas, essas portarias, todas essas opressões, né, sobre os professores, que eles consigam se organizar, né, que é uma coisa básica lá do marxismo, né, que se a gente não tem tempo minimamente para sobreviver, a gente não vai conseguir pensar e se organizar, né? O Chico Sainz falava isso divinamente nas músicas dele, né? A gente não vai conseguir se organizar para lutar contra absurdos, e a gente nem considera absurdo, porque a gente acaba naturalizando, a gente naturaliza que o aluno não aprende porque ele vem de uma família pobre, desestruturada, essa palavra horrorosa que as pessoas repetem, né, em que a gente vê muitos professores e professoras caindo nessa esparrela e acreditando em teorias racistas e ressuscitando a teoria da carência cultural, né? Isso é muito grave, isso é muito triste, e a gente precisa, né, da força desses coletivos, que seja uma roda de conversa, que tenha 20 pessoas presentes, mas isso já é uma iniciativa espontânea que vai ter frutos, que vai problematizar essas questões e vai trazer reflexão, né? Enfim, isso para mim é muito importante, assim, e eu fico muito feliz que a Karina, né, trazendo essa fala dela, mostre para a gente que está sendo importante, né, esse momento que a gente está vivendo aqui. Alexandre queria falar, né? Vai lá. Não, é bem no sentido que vocês estão, também não quero me alongar muito, mas que o Fábio falou, a Karina falou, você agora, Fernando, colocou muito bem, dessas... a gente tem que ter algum espaço de troca, né? Realmente não está tendo... né, eu também sou professor, não há um espaço para encontrar os professores e poder conversar, nem online. Se dá aula já é uma coisa quase de entrar e sair, né, no espaço físico ali, agora o modo online, então, ficou inacreditável. E a questão do adoecimento dos professores está muito comum, né? Eu mesmo fiquei com uma dor nas costas dias, aqui quase uma semana. Uma amiga nossa, Márcia Tassinari, atacou a ciática, né, mas já está... Quer dizer, não sei se eu podia falar, né, Márcia? Desculpa aí. Acho que a ciática, né, ficou com uma dor fortíssima no corpo ali, e são muitos professores que falam de enxaqueca, insônia, dor de cabeça, nervosismo, e aí, claro, não são só os professores, todos, quase, de certo modo, todos nós, ao longo dessa pandemia, quarentena. Porque eu estranho muito aquelas pessoas que dizem, não, agora na pandemia, quarentena, eu estou lendo mais, estudando mais, malhando mais, né? Me cuidando mais. Cara, eu não sei como, né?
Eu acho que quando acabar a quarentena, eu voltar a dar aula, eu vou ter que dar aula de moletom, porque a calça jeans não vai caber no armário. Entendeu? Então, não sei que mundo é esse que essa galera consegue fazer mais nesse momento, né? A gente faz porque, de algum modo, tem que fazer, mas nem todos os corpos toleram fazer mais. E pior ainda, para mim, são os estudantes, né? Porque aí, agora, nesse momento, a gente está aumentando as desigualdades. Porque se antes você conseguia quase de algum modo, aproximar os estudantes, pelo menos no mesmo espaço físico, ele tinha acesso ao material, aula presencial. Agora ele depende de tecnologia, acesso à internet, né, uma certa privacidade, silêncio, um tempo dedicado, coisa que muita gente não está tendo. Né? Para além disso, ainda a questão psicológica mesmo, de ter uma certa tranquilidade para atender. Daí eu acho que é toda a dificuldade do Conselho Federal de liberar estágios online nesse momento. Por mais que seja interessante, por mais que tenha gente precisando, por mais que tenham alunos, acredito, sem dúvida, preparados e disponíveis para atender, você tem uma gama enorme de pessoas que não têm nem as condições físicas e talvez nem psicológicas para esse momento. E pior que isso, depois de passar a pandemia, a quarentena, né, vai ser aquele discurso assim, viu como funcionou? Se funcionou, vamos manter. Né? Então, isso é com certeza algo que já está. Mas eu acho que a gente continua em risco, porque a gente tem esse governo, sai Weintraub, mas não tem esperança nenhuma que entre algo melhor, né? A gente viu as últimas substituições, pode ser que não entre nada, né? Ou entre, sei lá, um militar, o que vai ser esse negócio. Então, o risco já está dado, né? Eu não acho também que nós, por mais que a gente se una, a gente pode resistir, mas é um momento difícil de resistência, né? Marcar o que pode acontecer, sabendo que nada que a gente faça nesse momento talvez possa adiantar, mas não fazer é muito pior. Então, resistir a isso e gritar pela desigualdade que está sendo colocada num cenário totalmente online, eu acho que é a nossa obrigação de todos aqui envolvidos aqui nessa roda, de todos que estão assistindo e se preocupam com a educação. Né? Isso. Muito bom, Alê. Você trouxe questões importantíssimas. Enfim. Fábio, queria complementar, né, Fábio? Pode falar. Por favor. Na verdade, nem sei se a palavra correta seria complementar, porque eu me sinto muito contemplado mesmo ao que o Alexandre acabou de ressaltar, mas queria talvez dizer que a ideia dessa fragmentação, né, que a gente está vivendo agora em função desse distanciamento que a gente está experimentando, né, porque está sendo mais da ordem da experiência, porque não havia uma previsão nossa, né, de experimentar dessa forma esse distanciamento e esse isolamento. Né? Então, o que nos coloca numa sinuca de bico muitas vezes, porque por um lado parece que a gente está endossando, muitas vezes ao criticar, né, essa virtualização do ensino e uma redução da compreensão do que seja a educação a uma tecnofobia, e o que não pode ser exatamente uma adesão ao discurso da tecnofobia. Acredito eu que aqui todas nós tenhamos uma compreensão das possibilidades, inclusive, que a tecnologia traz para as nossas vidas, mas também pautar uma discussão mais complexa a respeito de como a tecnologia, quando ela não nos auxilia a minimizar as desigualdades e aprofunda ainda mais essas desigualdades, nós temos que, de fato, destacar quais são os componentes que ela tem trazido e que, enfim, tem promovido uma vulnerabilização ainda maior da sociedade, de alguns segmentos da sociedade. Né? Então, eu gostei muito da fala da Karina, porque eu acho que é um momento também que o adoecimento ele também não pode nos engessar a ponto de nos impedir de olhar com alguma esperança, né? Não o pós-pandemia, mas o pós-necropolítica, realmente, né? Porque, de fato, estamos todos submersos a uma política que eu repito, de extermínio, e a educação se inclui dentro dessa política de extermínio. Né? Ignorar que o nosso encontro físico ele gera algum tipo de conhecimento é um absurdo. Né? Eu leciono para o curso da Educação do Campo, por exemplo, onde parte do nosso currículo não se dá dentro de sala de aula, o que tem nos afetado sobremaneira a virtualização. Né? A gente trabalha a partir da perspectiva da pedagogia da alternância. Então, existe currículo em sala de aula e currículo fora de sala de aula,
E isso é importante porque não é um trabalho de extensão que a gente faz fora de aula, é o currículo na rua, no campo, né? Em zonas onde a gente compreende que não só a educação é um território, mas o próprio território ele é uma plataforma educativa, né? Então, entender também que esses territórios outros, eles promovem conhecimento é de fato uma concepção que vai na contramão dessa imposição, né, da virtualização da educação. Né? E é importante, e aqui fazendo eco às palavras da Amanda também, quando ela diz a gente não pode pensar de fato e permitir que a sociedade compreenda que a educação ela vai ser reduzida a uma sala de aula. Também não é isso. Né? Existe a sociabilização do estudante, uma compreensão de uma dinâmica, de um olhar, e que eu particularmente entendo que é daí que a gente pode trabalhar, inclusive, uma educação mais empática. Né, a partir de outros pressupostos éticos políticos, como, por exemplo, do cuidado e da solidariedade, que, dentro de uma perspectiva neoliberal que tem se imposto, né, a fragmentação ela vai gerar justamente uma maior dificuldade, inclusive para que a gente possa se encontrar. A gente está formando uma sociedade que agora, ao desgostar do que o outro fala, bloqueia. Né, uma geração que tem uma certa dificuldade de uma sociabilização. A gente vai criar bolhas, e se esses tipos de bolhas, e aqui eu estou falando não só de bolhas de encontro em redes sociais, mas bolhas socioeconômicas, inclusive, porque se pressupõe, de fato, um espaço, como a Amanda, a Karina colocaram, espaços de possibilidade de relação com aquilo que está sendo produzido dentro dessa virtualização do ensino, que algumas pessoas não possuem. Para algumas pessoas, o estar dentro, isolados, presos dentro de casa, implica justamente em estar no espaço onde elas são violentadas. Né, para não dizer outras situações. Então, assim, não se pode pressupor também essa ideia de propriedade privada higienizada também de uma classe média burguesa que oferece todas as ferramentas para que as pessoas acessem da mesma forma e também produzam o mesmo tipo de afeto com aquele conteúdo, que, na verdade, é um conteúdo que é subsumido a uma forma. Né? A forma aí se impõe ao conteúdo. Né? Então, queria dizer assim, que me parece fundamental que a gente continue lutando pela ideia de que os territórios múltiplos, eles também são uma plataforma educativa, né? Para que a gente possa, de fato, construir uma crítica mais complexa a essa virtualização, porque o grande receio, acredito eu, de todas e todos nós, é de que o pós-pandemia, né, a depender de como a gente trabalhe dentro desse espaço de virtualização, sirva contra nós, né, seja utilizado contra nós, ou seja, como eles conseguiram, né, desempenhar atividades de ensino, de pesquisa virtualizados, qual é a necessidade agora, então, de se manter, né, espaços físicos para promover encontros educativos, se eles já, né, demonstraram que conseguem fazer isso no espaço virtualizado. Né? Então, acho que a gente tem grandes desafios a enfrentar daqui por diante. Muito bom, Fábio. Eu queria... Deixa eu ver se tem mais alguém que se inscreveu para falar. Não. Mas tem dois comentários aqui que chegaram do Facebook. Um é da Vini Macedo, falando que a escuta sensível e atenta é muito importante, os professores precisam serem ouvidos e acolhidos. E a Daniela Lopes, que disse que a Karina tocou em pontos fundamentais, a rede de suporte e roda de conversa. Não podemos ficar só esperando as políticas que nunca chegam a contento, temos que atuar e modificar nossos locais de trabalho. É importante pensarmos o que as teorias podem nos ajudar, tais como a ergonomia, a ergologia, a psicodinâmica do trabalho e a clínica da atividade. Enfim. Mais alguém queria comentar? A gente já são 7h28 e, não sei, a gente pode dar um teto aí de mais 15 minutos? Como é que é, Marinaldo?
Fala, Marinaldo. Então, tranquilo. Oi. É que eu estava tentando colocar o microfone aqui na ativa. Não, tranquilo, Fernanda. Eu acho que dá sim, uns 15 minutos. Eu acho que está de bom tamanho, né? Porque eu tinha calculado 19h40. Então, o que você está falando é em torno de 19h45, né? Eu acho que não há problema nenhum, que está dentro do tempo que nós estimamos ser para uma live de roda de conversa, né? A gente vai atingir mais ou menos aí 1h35, está ótimo, está excelente, né? Tá, então... Agora, eu queria fazer, né? Eu queria fazer assim, uma pergunta ao Fábio, porque quando ele traz essas questões, eu pergunto ao Fábio se é do ensino médio que ele está falando, ou é do ensino fundamental, ou do ensino universitário, qual é as considerações que ele faz nesse sentido, né? Posso responder já imediatamente? Sim. Na verdade, eu estou falando de um lugar da universidade, mais especialmente, né, em função do meu envolvimento com a pedagogia da alternância no campo universitário, né, e mais especialmente num campus de interior, né, onde também existe uma dinâmica espaço-tempo outro, né, que permite também outros tipos de envolvimento, práticas e etc. Mas não acho que nada que haja algum impedimento para que a gente possa estender essa percepção, né, e essa preocupação, melhor dizendo, a respeito desse universo pós-pandêmico, se a gente quiser chamar assim, né, sobre a virtualização do ensino, ao ensino médio, ao ensino fundamental, porque me parece que nada impedirá que haja um esforço enorme para que haja uma política de virtualização da educação como um todo, né? Então, embora esteja falando mais especialmente desse segmento universitário, penso eu, mas eu precisaria, eu acho que de algum tempo mais para elaborar melhor isso para os outros segmentos, inclusive os espaços não formais de ensino, que me parece estarem nos ensinando muito, né, sobre formas e criações de sociabilidade outras que não passam pela apropriação, né, neoliberal que tem entrado em vigor, né, tanto organizações não governamentais, mas sobretudo coletivos, associações, né, e grupos de maneira geral que têm se organizado de outra forma para manter viva, né, essas experiências e essas trocas sem abrir mão disso que eu estou chamando de fato de educação empática, né, que é muito mais difícil de se dar no plano da virtualidade. Não estou querendo dizer com isso que eu entenda que seja impossível, né? Há vários estudos, inclusive, de alguns segmentos da sociedade que utilizam a plataforma virtual como forma de sociabilidade, né? Mas, de maneira geral, acredito que a gente tenha que pensar com muito cuidado, porque em tempos tão obscurantistas como o que a gente está atravessando agora, né, qualquer adesão e qualquer, enfim, coisa que a gente diga e defenda pode ser absorvido e usado contra nós, né, num segundo momento não muito distante. Então, é claro que a gente está tentando criar formas de estar próximos, né? Eu, particularmente, criei, desde a primeira semana da pandemia, uma forma de estar próximo aos estudantes e às estudantes que se predispuseram a frequentar um território virtual que eu criei, né? Que não tem nada a ver com troca de material, etc., mas uma troca artística, de música, de pintura, de poesia, onde as próprias pessoas escrevem
porque me parece que o esvaziamento se deu justamente nessa vontade de estar perto e não poder, né? As pessoas têm demonstrado muito essa vontade, e esse adoecimento específico desse período pandêmico tem muito a ver isso, né? A gente quer falar, a gente quer ser escutado, e por isso eu faço eco também às palavras que, se eu não me engano, da Karina, de que essa roda de conversa é também uma materialização. A virtualidade já é uma realidade, né? Não é uma oposição à nossa vida. A virtualidade já é, né? Pois é, na live anterior a gente discutiu um pouco sobre a questão do ensino fundamental, do ensino básico, melhor colocando, né? A quem interessa a virtualização do ensino básico, né? A gente sabe que existem grupos poderosos por trás disso daí, né? E justamente você coloca aí uma questão, né, que assim, que de repente os professores estão jogando contra si quando eles, né, trabalham de uma determinada forma nesse ensino virtual, né? Quer dizer, que de repente possa nada contra a tecnologia, mas o ensino ele é presencial porque os afetos se dão na presença, no presencial, né? Então, o que acontece? Era justamente o nosso receio, né? O nosso receio é que, de repente, a experiência possa ser um indicativo de uma permanência, né? E o nosso receio é justamente isso daí, né? O que foi o que ficou da nossa live anterior, entende? Vai, Fernando. Bom, alguém que não comentou nada ainda gostaria de se manifestar, Adriana. Depois eu vi que entrou aqui também a Camila. Tem algumas pessoas que não falaram, que não comentaram nem no chat. Alguém quer mais? Oi. Pode falar, Adriana. Eu estava sem microfone até agora. Me cortaram a possibilidade de fala. Até que eu caí e voltei. Bom, gente, estou adorando o que vocês estão falando, assim, estou me sentindo muito acolhida em muitas questões, né? Mas respondendo uma questão que o Marinaldo colocou lá no início, que eu acho tão estranho falar para essa tela, né? Uma coisa muito complicada. Para mim, a gente não tinha nem que estar falando em EAD, né? E aí tem essa questão de que a gente vive apagando incêndio. E aí, respondendo à questão do Marinaldo, né? Bom, sou psicóloga, sou recém-aposentada, fiquei 30 anos na educação básica do município do Rio de Janeiro. Então, quando a gente chega, né, quando os professores chegam, já tem uma engrenagem toda pronta, né? E depois dessa engrenagem toda pronta, quando se pensa que pode se fazer alguma coisa, vem mais um incêndio a ser apagado. É Prova Brasil, são provas que a própria secretaria impõe, são conteúdos a serem dados que não podem sair daquela formatação. E quando Fernanda fala que quando o professor começa a apagar incêndio, e aí meio que também quer apagar incêndio e incendeia a sua sala, no sentido de fazer valer também com os alunos aquilo que recebe, porque a direção da escola recebe da secretaria, e assim vai, é uma hierarquia mesmo, né? Não tem essa roda, né? E é uma coisa muito perversa, como diz Fábio mesmo, né? Eu tenho muito a fala dele, esse projeto de extermínio, né? É um extermínio pessoal, né? E depois um extermínio de classe, né? Fazendo um recorte para a educação, né? E aí o professor, na ansiedade de dar certo, né? Vamos fazer isso que tem que fazer. No primeiro momento a gente fala, quando der a gente faz aquilo, aquele desejo que se tem, e nesse tempo as coisas vão morrendo dentro dos professores, né? O desejo, os sonhos, isso tudo vai se apagando. Eu mesma, quando entrei há 30 anos atrás, eu encontrei pessoas já pareciam mortas mesmo, né? Isso aqui não é lugar para estar, né? E eu entrando, cheia de sonhos, cheia de
de desejos, e saí muito entristecida também um pouco comigo, né, porque o que eu posso fazer aqui? O que foi que eu fiz aqui? Que eu fui, muitas vezes, uma pessoa que apagou incêndio, para que num momento, numa brecha, se pudesse falar, né? Então, eu acho que quando se traz essa possibilidade da roda de conversa, né, eu fico pensando aqui, se essa roda de conversa, por que ela não se dá dentro da escola? Né, porque é possível que se dê, por mais que tenham todos esses incêndios a serem apagados, o que falta para a gente não se ouvir e não ouvir o nosso aluno? Né? A gente fica a toque de caixa, e o psicólogo também, às vezes que a gente lidou com o psicólogo dentro da escola, algumas iniciativas que foram frustradas, também entravam nessa roda, nessa máquina ressentida, nessa máquina enferrujada, e acabavam respondendo aquilo que queriam deles, sabe? Então, assim, a medicalização, vamos lá fazer a clínica com o aluno problema, enfim. Então, quando eu fico pensando assim, o que falta? Falta uma escuta, e se reclama, né, quando o professor tem reunião, ele quer ficar reclamando, enfim. Eu penso que o professor, ele está muito solitário, e eu penso que ele quer muita ajuda, né, ele quer poder lidar. Eu acho que o adoecimento é a parte mais saudável que o professor tem, né, porque é algo no organismo dele maravilhoso, que está dizendo, não está bom, eu não estou satisfeito, né, por mais que ele apague incêndio. E aí eu estou vendo aqui a gente falando em EAD, porque a gente tem que apagar esse incêndio desesperadamente, e a gente não fala, na verdade, do que tem que se falar, do que deveria se falar. Desculpa a pretensão aqui na minha colocação, mas é essa questão da empatia, né, dessa escuta, né, dessa autoescuta e dessa escuta da comunidade, na comunidade escolar. Gostei muito quando o Fábio falou desse currículo em campo, né, isso me dá esperança, quer dizer, eu sou um ser vivo que ainda tem esperanças, né? E sim, penso que esse estágio na formação de professores, quando a gente recebia professores em formação na escola, fica uma coisa muito limitada, aquela questão de carga horária e de relatório, sabe? Isso foi a impressão que eu tive na minha experiência particular. Se esse currículo pudesse ser realmente em campo, sabe, com a formação continuada, eu não quero ser muito confusa, mas a formação continuada, ela é fora da escola, ela é no momento que você tem que deixar os seus alunos, e você está ali tão cansado, e com pessoas que dizem o que você tem que fazer, com teorias maravilhosas, muitas delas muito pertinentes, mas não estão ali vendo o que você está passando naquele momento. Então, esse diálogo empático da universidade com a escola, de todos esses segmentos, isso faz muita falta. E eu acho que é isso que a gente precisa falar. Essa roda de conversa, que agora eu esqueci o nome, é Carolina? Não, qual foi a colega que falou da roda de conversa? Karina. É muito bem-vinda isso, assim, essa fala, porque é o que a gente precisa de rodas de conversa. E rodas de conversa, elas não precisam ser só desabafos, elas podem ter tem muita teoria por trás disso, né? E a gente pode sair dessas rodas de conversa com muita vontade, com muita determinação, com um projeto político-pedagógico mais acertado, mais flexibilizado, enfim. É mais ou menos isso. Acho que foi meio confuso, que eu fiquei muito nervosa para tentar falar e não consegui durante muito tempo, mas mais ou menos isso que eu queria falar aqui. E acho também, para as pessoas que perguntaram sobre atendimento psicológico nesse momento, acho que a gente pode depois deixar nos comentários alguns links de plantão psicológico que estão disponibilizando agora para essas pessoas que gostariam. Tá? Perfeito, amigo. Você estava falando, eu fiquei pensando mil coisas, né? Fui anotando coisas, né? Quando você fala que bom que a gente adoece, aí fiquei lembrando do Papai Rogers, né? Da atualização organísmica, né?
como é que o nosso corpo é mais inteligente do que a gente. E eu queria, assim, diferente das outras lives, né, que inclusive das outras 2 rodas, que eu senti que as pessoas saíram um pouco assim, poxa, mas a gente não vai propor nada, a gente só vai reclamar, né? Eu queria fazer uma proposta para o núcleo de educação do CRP-RJ, para as pessoas que estão aqui participando dessa nossa roda, que, enfim, que receberam esse convite e que vieram, para quem está nos escutando pelo Facebook. Tem muita gente aqui que está com gás de fazer roda. Vamos fazer roda? Vamos trazer os professores, trazer os alunos, trazer todo mundo que queira participar e vamos começar a organizar essas rodas, muitas rodas, né? Não precisa ser um ou outro que é responsável, não. A gente pode... Vamos viralizar essa ideia, né? É o que... Eu não lembro quem foi que comentou, acho que foi o Alexandre, né? Que disse que a gente não tem tempo, né? Ele é professor de universidade privada, a gente não tem tempo no presencial e no virtual menos ainda, né? Não consegue, entra e sai correndo de uma reunião virtual. Eu estou vivendo isso, muitos de nós aqui estão vivendo isso, né? Mas eu acho que a gente precisa desse tempo, da escuta e da autoescuta, né? Como a Adriana muito bem colocou, e que, por que não, né? Eu acho que pode ser uma atividade, estou propondo, hein, Marinaldo? Pode ser uma atividade que o nosso núcleo, né, se coloque como, enfim, mediador disso, de alguma forma, em que a gente possa organizar, todos nós que estamos aqui, que temos disponibilidade alguma, que seja, né, enfim, uma disponibilidade de 1 hora por semana, da gente convocar professores, né, que estejam precisando desse espaço para poder ser ouvidos e para poder trocar e para poder pensar. A gente precisa repensar junto a educação. A gente não pode continuar aceitando, como a Adriana muito bem colocou, essas imposições hierárquicas que vêm de cima para baixo, que nos adoecem, né? Eu entrei nessa reunião muito chateada, pensando como que, né, é tão absurdo uma normativa que vem para a Universidade Federal, de que a gente tenha que fazer um semestre que está morto, que é 2020/1, acontecer em 1 mês e meio. Como isso é violento contra nós, professores, contra os alunos e alunas, principalmente, né, que tem N questões, muitas, nós do curso de pedagogia, sou professora da pedagogia, de outras licenciaturas, nós temos muitas alunas que são mães, e algumas com filhos recém-nascidos ou filhos muito pequenos, que precisam dar conta de N questões dentro de casa. A gente vive numa sociedade muito conservadora, e que a divisão sexual do trabalho impõe às mulheres muito mais tempo a ser disponibilizado para o trabalho reprodutivo, para esse trabalho doméstico, né? E aí eu vou ter que obrigar uma orientanda minha a fazer uma dissertação, a fazer um TCC em 1 mês e meio, porque eu preciso de números para o MEC, porque eu preciso mostrar para o MEC que o meu curso está formando gente num semestre que teve pandemia, né? Então, assim, nós precisamos, sim, desse, né, enfim, para a gente poder romper com essa perversidade do sistema, a gente tem que se organizar coletivamente. E a palavra roda, ela apareceu muito aqui hoje, né? Muitas pessoas estão celebrando a possibilidade da gente se encontrar e poder conversar, e poder desabafar, e poder trazer. Então, eu queria, né, colocar isso como uma coisa que eu acho que pode ser a nossa chamazinha, né, de esperança aí diante disso tudo. E queria saber quem topa. Super topo. E ainda acho que a gente já pode ir desenhando aí o papel do psicólogo na escola, sabe? Maravilha, maravilha. Está aprendendo aí, né? Que tal nós fazermos essa live para agosto, que é o mês do psicólogo? Como assim, uma live? Eu estou propondo uma conversa semanal, Marinaldo. Tudo bem, mas propor uma live, eu estou aqui já estendendo, para que isso seja colocado numa live, numa roda de conversa, uma live desse nosso modelo, o papel do psicólogo na escola, porque a gente não discutiu. E agosto é o nosso mês, né? O dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, né? Então, assim, eu acho que coroaria, entendeu? Tudo isso aqui que a gente está falando,
e a gente poderia dar as possibilidades para que outras visões, outras falas também pudessem estar presentes, né? Perfeito, Deixa eu Marinaldo. aproveitar, o Alan nada falou, né? Eu pensei do Alan, que é do chão da escola, né? E tudo mais, poder falar assim alguma coisa para a gente, né? Ele não falou, nem sei se ele. Eu estou de celular, então eu não sei se ele está presente, eu não tenho quadro, né? Mas assim, deixa eu só falar assim, uma coisa que a Adriana colocou, da necessidade desses espaços para os professores, né? E ela falou das experiências, né, que ela teve com os psicólogos na escola, coisa e tal. Então, assim, quando o PROINAP, né, propõe um trabalho com os professores, uma roda para que os professores possam estar refletindo sobre o seu papel, né, sobre o papel deles, o lugar deles, né, sobre as proposições que eles de repente possam fazer, e também como depósito de angústias também, mas não o paralisante, né? Quer dizer, para que possam se renovar e que possam se energizar para poder irem à luta e poder também, né, ter o espaço deles, né? Há sempre uma colocação da Secretaria de Educação que lugar de professor é na sala de aula, né? Eu acho que a gente pode também começar a quebrar um pouco desta visão de que o lugar de professor é apenas em sala de aula. Não. O espaço do professor é em todo o contexto educativo, né? Em todo o contexto da educação. Não é apenas dentro da sala de aula. A educação não se dá apenas dentro de sala de aula. A gente está falando de formação de jovens, de formação de pessoas que vão poder se posicionar no mundo se tiverem uma educação libertária, se puderem ter uma educação democrática, se puderem ter as mesmas oportunidades, né, que os outros têm. E aí eu estou falando da educação pública, né, que eu acho que é o nosso grande viés, eu acho que é assim a universalização do ensino, né? Eu acho que a gente pode sim fazer esses encontros, né? Porque os professores sempre falavam, né, da importância desses espaços para que eles pudessem estar ali se colocando e refletindo sobre o papel deles. Tranquilo. Ó, 19h50. Tá. Cadê? Você falou para o Alan. Alan, estamos esperando você. Mais alguém quer comentar alguma coisa? E aí, alguém vai falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar e vamos pensando aí nessa proposta? A gente tem que pensar no núcleo e as pessoas que participaram aqui, que falaram que topam, a gente vai estar anotando aqui para poder convidar para participar e pensar mesmo como é que a gente pode organizar isso, mas eu acho que seria uma ideia excelente mesmo. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Ninguém mais vai comentar nada. Aline, você consegue abrir teu áudio? Como é que tá? Bom, a Joselma está agradecendo aqui, tem vários agradecimentos também, de pessoas que disseram que foi muito bom falar da questão da roda, curtiram a ideia e vão topar estar junto. Então, com certeza teremos outras aí, e a gente vai organizar isso. Então, é isso, gente. Agradeço. A gente vai para a próxima, ainda não temos uma data para a nossa próxima roda, mas em breve a gente está junto de novo. Vamos